Shalom! Estamos mais uma vez aqui no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é como ressuscitam os mortos. Esse tema fez parte da nossa reflexão na semana passada, mas como nós não conseguimos terminar naquele dia, nós vamos continuar hoje este mesmo tema. Então, se você não assistiu a mensagem anterior, eu peço que você assista para que você possa ter uma compreensão completa de um assunto tão relevante para a sua vida. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a natureza do corpo ressuscitado. Eu quero pegar como base inicial o texto que está registrado em Lucas, capítulo 20, a partir do verso 27. É um texto onde havia ali uma conversa de Jesus com os saduceus, e como já disse na semana passada, os saduceus faziam parte de um grupo de pessoas que não acreditavam na ressurreição. Então, o texto de Lucas 20, 27, com base na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, se casaram com ela. E morreram 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tornar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, pois para ele todos vivem. Pois bem, nesta fala desses saduceus com Jesus, eles falam, como já disse, porque eles não acreditavam na ressurreição, e eles então indagam Jesus sobre a ressurreição, não buscando uma resposta, mas eles estavam querendo colocar Jesus em uma situação difícil. E quando então eles utilizam esta passagem bíblica, essa orientação dada por Deus através de Moisés, lá que morrendo o marido de uma mulher sem deixar filhos, o irmão deste homem deveria casar com a viúva e lhe dar filhos, eles buscam nesta situação de Jesus uma resposta para que eles pudessem então rebater aquela resposta e dizer, não é possível haver ressurreição. Então era a intenção de colocar Jesus numa situação embaraçosa. E com isso eles pretendiam então continuar semeando a heresia de que não havia de fato ressurreição. Mas essa tática desses saduceus não deu certo. Eles pensaram que Jesus não teria uma resposta para esta indagação, mas Jesus vai além de dar uma resposta. Jesus nos traz um grande ensino para que todos nós possamos entender como acontecerá depois da ressurreição, como que os mortos se comportarão. Veja que os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles tinham suas mentes bloqueadas sobre a ressurreição, porque eles imaginavam que se houvesse ressurreição,
o corpo ressurreto e o estilo de vida pós-ressurreição seria semelhante à vida que nós vivemos neste mundo. Muitas pessoas ainda pensam assim. Um dia, um amigo meu que gosta tanto de pescar, daí ele me perguntou, ele, claro, estava brincando, mas ele perguntou, será que lá no céu vai ter um rio cheio de peixes para nós podermos pescar? Com a modernidade que tem chegado em toda parte do mundo, alguns possivelmente podem estar pensando, será que lá no céu vai ter internet? Será que lá vai ter possibilidade de usar o WhatsApp, ou o Facebook, o Instagram, ou qualquer uma outra rede social? Será que lá vamos poder assistir filmes em 4K ou em OLED, que é LED? Até parece uma utopia o que eu estou dizendo, mas é verdade, muitos estão pensando desta maneira e muitos nem querem ir para o céu porque eles estão tão felizes com aquilo que eles podem ter neste mundo. Mas, meus amados, quando nós olhamos para esta fala de Jesus, nós vamos ver que não é desta maneira lá no céu. E as pessoas que pensam desta maneira, que não conseguem compreender como será lá no céu, é porque ainda não tiveram uma iluminação do Espírito Santo de Deus ou não procuraram nas Sagradas Escrituras um esclarecimento para esta questão. Daí eu lhe convido, então, a refletir sobre o texto onde Jesus nos dá uma resposta, primeiro lá aos saduceus, mas também ele dá uma resposta a cada um de nós. Neste texto nós podemos extrair algumas lições importantes. A primeira delas é que Jesus diz que nos céus não se casam e nem se dão em casamento. Eu estava até pensando que se você não se deu bem no casamento aqui na terra, daí pensa que no céu teria a oportunidade ou a possibilidade de ter um ótimo casamento, pode descartar essa possibilidade, conforme o texto que Jesus diz que na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem se serão dados em casamento. Jesus mostra que a vida futura é bem diferente da vida que vivemos aqui neste mundo. Em segundo lugar, Jesus disse que uma pessoa ressurreta, está registrado em Lucas capítulo 20, verso 36, essa pessoa não pode mais morrer, pois são como anjos, são filhos de Deus, visto que na ressurreição, nestas pessoas, então, são filhos de Deus e eles não podem mais experimentar a morte. No grego, esta palavra não pode, ou a palavra pode, a palavra dunamai, e esta palavra é ser capaz ou ter o poder de fazer. Então, o que Jesus estava dizendo, olha, lá depois da ressurreição, nenhuma pessoa vai ter condição de se suicidar, ele não vai ter condição de dar fim à vida dele. Isso não é possível, ele não vai ter poder de fazer isso. E por que Jesus estava dizendo isso? Porque ele estava dizendo, olha, a vida que você escolher para viver no futuro, ela vai se tornar a vida eterna. Não tem mais volta, você não pode mudar, você não pode se suicidar para livrar de qualquer tipo de punição. Daí quando Jesus diz que nós seremos semelhante aos anjos, ou igual aos anjos, conforme diz aquela tradução, a palavra aqui no grego é a palavra isagelos, e esta palavra é semelhante aos anjos. Então, semelhante, nós vamos ter as mesmas características dos anjos, vai ser diferente do ser humano que vive aqui na Terra. Anjos não morrem, anjos não se decompõem, anjos não têm um limite de idade para viver. E neste aspecto, podemos então deduzir que o novo corpo após a ressurreição será um corpo incorruptível e imortal. Além disso, podemos ainda considerar que a formosura e glória dos anjos estarão presentes nos nossos corpos, ou nos corpos dos ressurretos, aqueles que estarão habitando com Deus. Talvez você esteja com dificuldades em entender tudo isso, e de fato é um assunto de difícil entendimento. As nossas mentes são limitadas, e o que Jesus nos mostra vai muito além do alcance da inteligência humana. Então, para entendermos o que Jesus está nos ensinando,
é preciso termos uma iluminação do Espírito Santo de Deus, o qual nos revela estas e outras grandezas de Deus. O apóstolo Paulo, iluminado por Deus, explica isso da seguinte maneira, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 47, de acordo com a nova tradução da linguagem de hoje, o texto vai dizer: o primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Escutem bem este segredo: nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Ela tocará e os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados, pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se revestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se revestir com o que é imortal, e quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Sagradas Escrituras dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Isto que Paulo revela nesta palavra é algo glorioso. Eu vou até explicar o que ele diz, que nem todos morreremos, porque Paulo também escreve lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, muitas pessoas estarão vivas, e estas pessoas, então, num piscar de olhos, terão seus corpos transformados, e é sobre isso que ele está dizendo que nem todos vão morrer. Mas essa questão que Paulo revela na palavra que nós citamos aí anteriormente, ele traz à luz de que não é apenas uma questão de vencermos a morte, quando acontecer a ressurreição, mas tem algo precioso, é que nós teremos um corpo incomparável com o corpo que nós temos hoje. No livro de Introdução à Teologia Cristã, tendo como autores Willem e também Cubertson, PhD em Teologia, afirmam que nestes corpos novos teremos faculdades e capacidades novas e elevadas e que, sem dúvida, todas as capacidades que temos agora serão consideravelmente aumentadas. Em resumo, podemos dizer que o corpo ressuscitado será de tal natureza que se adaptará perfeitamente ao novo ambiente em que viverão os remidos. O apóstolo João, iluminado por Deus, escrevendo em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 2, na Almeida Corrigida Fiel, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Que maravilha esta revelação de Deus através do apóstolo João, que ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, nós seremos a ele. Por que seremos igual a ele? Porque nós deixaremos este corpo incorruptível e mortal e nós assumiremos um corpo incorruptível e mortal para vivermos para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21, segundo a nova tradução da linguagem de hoje, ele está dizendo: mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal
e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. As pessoas buscam hoje no mundo meios de rejuvenescimento através de cirurgias plásticas, de outros tratamentos da pele, para melhorarem o visual ou se parecerem pessoas mais novas. Deus tem preparado para cada um de nós um corpo maravilhoso, imortal, um corpo glorioso como o de nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo que jamais perecerá, é um corpo que sem nenhum defeito, não é um corpo envelhecido, mas é um corpo perfeito. E você já pensou nisso? Jesus pagou todo o preço para que eu e você pudéssemos alcançar esta grande dádiva de Deus, um favor imerecido. Recebemos isso através da graça que nos é dada através de Jesus Cristo. Não é necessário comprarmos com dinheiro esta dádiva ou com qualquer outra coisa, porque, como diz a palavra de Deus, Jesus já pagou, não foi com preço de ouro e prata, mas foi com o preço do seu sangue precioso que foi derramado na cruz, para que nós pudéssemos ser resgatados da perdição e alcançarmos estas bênçãos gloriosas que Deus revela através da sua palavra. Tudo está pago. Basta tomarmos posse desta grande bênção, crendo neste Jesus, Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, e seguindo os conselhos que Ele nos dá através da sua palavra. Você tem crido neste Jesus? Você tem seguido os conselhos desse Jesus? Se você não creu e se você não segue, você precisa fazer essas duas coisas, porque a promessa de Deus é maravilhosa demais para desprezarmos ou descartarmos. Somente pessoas que não creem é que acabam rejeitando estas bênçãos que Deus tem nos dado, que tem colocado à nossa disposição. E eu quero orar nesta hora, para que Deus lhe ajude a conquistar esta grande bênção, e se você já conquistou, para que você possa manter presa em sua vida, que você não venha perder isto, mas que você possa perseverar e assim esta bênção ser consolidada quando Jesus vier para buscar os seus. Senhor, eu te agradeço por este tempo que pude transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem. E, Senhor Deus, que muitas terão dificuldades de entender esta palavra se não houver uma ação poderosa do Senhor através do teu Espírito Santo, para que eles sejam, então, ó Pai, iluminados e venham entender a mensagem. Ajude, ó Deus, todas as pessoas que querem de fato entender, que elas possam entender. Ajude, ó Deus, as pessoas que também não tomaram ainda uma decisão de receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, porque este é o caminho da bênção, que estas pessoas possam declarar diante do Senhor que reconhece Jesus Cristo como teu Filho e como Salvador, e que elas possam convidar Jesus para habitar em seus corações. Meu Deus, ajude estas pessoas que não tomaram esta decisão a tomar esta decisão nesta hora. Meu Deus, abençoe as pessoas também na saúde, proteja, livre de todos os males e multiplique também as bênçãos materiais, que haja, ó Deus, a multiplicação e a abastança de todas as bênçãos sobre a vida de cada um. Eu peço, ó Pai, então, que o Senhor assim os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer passar este tempo precioso trazendo esta palavra de Deus ao seu coração. Eu vou pedir duas coisas para você. Você que tem tantos amigos aí nas redes sociais, mande o link desta mensagem para que ele possa também ser abençoado por ela. A segunda coisa, se você não se inscreveu no canal Palavra de Vida, se inscreva, porque o método de que estas mensagens sejam multiplicadas com mais eficácia está relacionado também à quantidade de pessoas que estão cadastradas no canal, ou inscritas no canal, e também a quantidade de pessoas que veem a mensagem. Quanto mais pessoas verem, mais elas serão multiplicadas. Então você pode ser participante
né, destas redes de pessoas que vai compor o canal Palavra de Vida, para que estas mensagens sejam multiplicadas. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família, e até em breve, se Deus assim permitir. Um grande abraço a todos vocês.